você, feliz sábado. Seja muito bem-vindo à Igreja Adventista Central de Curitiba para momentos especiais de adoração, de estudo da Palavra de Deus. E você é o nosso convidado para participar com comentários, sugestões. Os próximos minutos serão de abertura do livro da Mensagem de Deus para nós. E no conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, Deus deixou essa carta de amor para cada um de nós. Essa carta de amor, através dos séculos, foi perseguida. O inimigo fez de tudo para destruí-la, para que ela não chegasse às suas mãos. No entanto, homens deram as suas vidas, eles se dedicaram a traduzi-la em todas as linguagens, para que eu e você pudéssemos ter acesso, um acesso fácil, e estudar o que diz essa carta de Deus para nós. E por que Deus preservou essa carta de amor em meio a um conflito cósmico? Simplesmente porque Ele quer que eu e você entendamos o quanto Ele nos ama. E é para entender esse amor de Deus, ou tentar ter um vislumbre desse amor de Deus por nós, que nós vamos agora passar ao estudo da lição da Escola Sabatina. Temos nossos convidados aqui. O pastor Davi Xavier vai participar com a gente. Tudo bem, pastor? Também o professor Hilton Amanajás, correto o sobrenome? Correto. Professor Hilton, e a Mônica Pellini, que vai mediar o estudo da lição. Fique com a gente, participe enviando seus comentários. Você pode acessar a lição da Escola Sabatina, caso não tenha a lição física, em mais.cpb.com.br. E também acompanhe tudo nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, onde você estiver logado, envie a sua participação. Mônica. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos, pastor Davi e Hilton, prazer tê-los aqui. Hoje nós vamos estudar a 6ª lição que nós estamos estudando nesse trimestre de como interpretar as Escrituras. Só que antes da gente começar esse estudo, nós vamos pedir a orientação de Deus e eu vou pedir para que o pastor Davi faça uma oração para a gente, por favor. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estudarmos sua palavra. Nesta manhã, Senhor, pedimos mais uma vez a presença do Espírito Santo e que Ele, através de seu poder, nos dê discernimento, sabedoria, para podermos aqui conversarmos a respeito de sua palavra. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da nossa lição diz assim, por que a interpretação é necessária, a interpretação da Bíblia, né? E eu gostaria de começar lendo o nosso verso principal, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, o verso 6, que diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Para que a gente possa interpretar as Escrituras, a gente tem que ter fé, né? A gente tem que pedir para que o Espírito Santo nos conduza. E aqui o autor ele foi muito feliz em falar sobre uma coisa que a gente já comentou aqui em lições anteriores, falando de a gente interpretar aleatoriamente alguns versículos, né? Sem que a gente veja o contexto da onde eles estão inseridos. Então, às vezes a pessoa pega apenas um versículo para justificar alguma coisa e não lê o capítulo todo, o contexto todo, para realmente saber do que se trata. E ele tem um comentário que eu gostaria de ler com vocês, que diz assim, qualquer texto sem contexto se torna rapidamente um pretexto para nossos próprios interesses e ideias. Portanto, há uma grande necessidade de não apenas lermos a Bíblia, mas de interpretá-la corretamente. E esse é o nosso desafio, né? Existem algumas pressuposições, e é muito interessante porque essas pressuposições, elas estão tanto baseadas nas nossas experiências pessoais, quanto em ideias próprias, aquela vivência que a gente teve, não é isso, Hilton? Com certeza. Quando você analisa esse contexto aí, do conceito, na verdade, das pressuposições, você percebe que é aquilo que se imagina sobre determinada coisa, mas que você não tem assim o conhecimento de fato realmente sobre aquela determinada coisa. Quando você olha assim para os discípulos, por exemplo, eles tinham uma visão da época, uma cultura influenciava. Quando você vai buscar o conhecimento bíblico, você não vai de mente vazia, você já tem um concebido, um conhecimento pré-concebido. Então, os discípulos na época,
eles esperavam o Messias. E como é que eles esperavam o Messias? Eles esperavam o Messias como o libertador de Israel. Eles esperavam o Messias, aquele que ia tirar ali os judeus, né, daquele domínio romano. E Jesus, o Messias que veio, ele não veio para libertar aquele povo de Israel daquele jugo dos romanos. Ele veio libertar o povo do pecado. Ele veio libertar o povo da escravidão. Ele veio libertar o povo e ensinar o povo o seu verdadeiro momento que ele estava vivendo ali, que era o quê? Salvar a humanidade do pecado. Então aquelas pessoas, eles estavam cegos espiritualmente, eles não conseguiam ter aquela realmente visão de que Jesus estava ali para libertá-lo, para salvar, para quebrar paradigmas, para quebrar as tradições. Então essa é uma ideia pré-concebida que às vezes a gente corre o risco quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós vamos buscar, né, um conhecimento. Então já tem uma ideia pré-concebida. E qual é a questão aqui? É a gente esvaziar dessa ideia. Aí só o Espírito Santo que pode nos ajudar, que pode nos orientar, para que a gente possa buscar, então, profundamente a Bíblia, sem essa ideia que atrapalhe, né, a nossa busca e o nosso conhecimento. É interessante porque quando falamos em pressuposições, é assim, quando eu leio a Bíblia, eu já tenho uma experiência de vida, eu já tenho um histórico de vida. E quando eu leio a Bíblia, automaticamente eu vou interpretar ela conforme o meu conhecimento, conforme as minhas experiências. Eu vou dar um exemplo bem básico e bem prático. Certa vez eu estava lendo um texto da Bíblia, onde eu vi ali um assassinato, e pelo meu contexto de vida, eu fiquei muito triste com aquela história da Bíblia. Então eu quis interpretar ela conforme o meu histórico de vida, mas aí que está o perigo. Nós precisamos, primeiramente, como o irmão falou, nos esvaziarmos do eu para poder compreendermos a Bíblia. E para esvaziarmos do eu é necessário a busca pelo Espírito Santo. É interessante que existem regras para se interpretar a Bíblia. E uma das primeiras regras básicas para compreender a Bíblia é você depender completamente de Deus. É ir até Ele de uma forma humilde, para que então você, através de suas experiências, não interprete a Bíblia de uma forma equivocada. Então é necessário que toda vez, quando eu for ler a Bíblia, eu preciso chegar a Deus humildemente e dizer: Senhor, eu não quero interpretar a Bíblia conforme minhas experiências e minhas convicções e até meus conhecimentos. Pelo contrário, eu quero conhecer a Bíblia conforme a sua vontade. Sendo assim, quero me esvaziar do eu e então que o Senhor preencha o meu eu, a ponto de entender verdadeiramente o que o Senhor quer falar na minha vida. Só para ver aqui, para destacar um ponto aqui, por exemplo, aqui Lucas capítulo 24, versículo 20 a 21, fala que o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção de Israel. Então, é aquela pressuposição que eles já tinham, né? Que ele imaginava que Jesus vinha, o Messias, para livrar eles. Na verdade, como nós falamos, né? Ele veio para salvar a humanidade. Mônica, a gente tem algumas participações aqui, as pessoas desejando feliz sábado, manifestando de onde estão acompanhando a lição da Escola Sabatina, de vários outros estados brasileiros, além aqui de Curitiba região. Mas aproveitando, eu queria ter um pequeno aparte, porque o texto bíblico que talvez mais tenha mudado minha visão sobre a Bíblia, o estudo da Bíblia, é um texto que muitas pessoas têm até hoje uma interpretação equivocada, que é João 5,39. Porque em João 5,39 Jesus diz assim, no original, e o pastor que está aqui, ele pode também corroborar. Ele diz assim, os fariseus estavam tentando pegar Jesus numa cilada, ver se ele se contradizia, estavam perseguindo a Cristo. E daí Jesus virou-se para eles e disse assim, vocês enfiam as suas cabeças na Bíblia, perscrutam a Bíblia, esquadrejam a Bíblia, imaginando que fazendo isso vocês vão ganhar a vida eterna. Mas eu que estou aqui diante de vocês, que é sobre o que a Bíblia testemunha, sobre o que a Bíblia fala, de mim vocês não querem ouvir nada. Então, não que Jesus esteja desestimulando o estudo da Bíblia, mas ele está ali reprovando os fariseus porque eles estudavam, esquadrinhavam a Bíblia, em algumas versões diz assim, enfiam a cabeça no meio da Bíblia, imaginando que assim vocês vão ganhar a vida eterna. E eu estou aqui diante de vocês e vocês não veem que a Bíblia é sobre mim. Né? Essa interpretação do original do texto bíblico, se você for comparar qualquer das versões, você perceberá essa mensagem muito forte de Jesus,
foi uma reviravolta, né? Porque eu pensei assim, não, realmente, se eu for estudar a Bíblia pelo motivo errado, com a perspectiva errada, eu só vou usar a Bíblia como um porrete para dar na cabeça dos outros, e não como uma ferramenta de transformação. Né? E é interessante, né, Marcos, assim como o Hilton falou, que a gente também tem essa tendência, né, de você estudar e ser imediatista em relação aos resultados. A gente quer o nosso contexto, a nossa felicidade, que as coisas se resolvam agora, né? E é uma coisa que Jesus mostrou, a gente tem que olhar para o futuro, para uma vida eterna, né? Porque essa é realmente a nossa esperança. O Marcos, ele falou, e o Hilton, sobre as interpretações, e que os textos, né, pastor, eles foram escritos em outras línguas que não foram as nossas, né? Aqui fala do hebraico, do aramaico, do grego, que foi o Novo Testamento, e existiram as traduções. Ao seu ver, a gente perde com essas traduções, pastor, ou não? Não, de forma alguma. Só para você entender, basicamente, você precisa entender duas coisas básicas quando você for ler a Bíblia. A Bíblia tem mensagens diretas, que são leis, são as instruções, e tem mensagens indiretas, que são parábolas, são histórias. Então, quando você descobre essas duas regras básicas, você já começa a perceber que há uma diferença quando você for ler a Bíblia. Agora, quando entramos no aspecto original, né, entramos no hebraico, entramos no grego, sem dúvida existem diferenças de traduções, existem. No entanto, se você, por exemplo, pegar diversas versões da Bíblia, diversas versões, por exemplo, vamos dizer que você não tenha conhecimento, até ferramenta para buscar no original tal texto. Mas você pode, então, utilizar diversas versões traduzidas para a sua língua, e através dessas diversas versões, você pode verdadeiramente, ao ler, estudar, examinar, compreender aquele texto, mesmo não lendo no original. Tá? Eu gosto muito do hebraico. Gosto também do grego, mas eu sou apaixonado pelo hebraico. E eu descubro assim diversas passagens no hebraico que são um pouco diferentes do português. Vou dar um exemplo muito simples. Provérbios fala assim, né? Aquele que ajuda o necessitado, ele empresta a Deus. Nossa, daí eu fiquei pensando, né? Como assim emprestar para Deus? Eu não consigo emprestar para Deus. E aí eu fui no original e descobri que aquela palavra emprestar é unir. Então, aquele que ajuda o necessitado ou o pobre, une-se a Deus. Só que eu vou em diversas versões, vamos dizer que agora eu não sei o original, mas eu vou então para diversas versões. E quando eu leio diversas versões de Bíblias, eu acabo descobrindo aquilo que eu encontrei no original. Então, para uma pessoa que não tem tanta facilidade em encontrar nos textos originais, ou não tem um aplicativo, ou não tem ali um dicionário, um comentário bíblico, ela pode então se valer das versões, das diversas versões que existem, e ela mesma fazer sua pesquisa e encontrar a verdadeira resposta. Agora, é necessário entendermos uma coisa. Pastor, eu não sei o original, então como que eu posso entender a Bíblia? Você vai ler ao todo ela. Existem regras que eu vou passar para vocês aqui, mas você precisa também ler ao todo, para poder compreender se aquele texto ali está dizendo sobre aquilo ou não. Entendeu? Pastor, e existe assim alguma tradução que não seja recomendada de jeito nenhum? Ou todas elas são válidas? Não, eu acredito que existem traduções excelentes que facilitam até a leitura devocional. Sim. Mas existem Bíblias que estão muito próximas do original. Vou dar um exemplo muito básico. Nós temos, a igreja sempre disponibiliza a ARA, né, a revista atualizada. Quando eu leio no original e depois eu leio na ARA, eu consigo perceber assim algo muito parecido. Diferente, por exemplo, quando eu leio uma Bíblia versão da linguagem de hoje. Na linguagem de hoje, ela é muito boa também para você entender a Bíblia no contexto devocional. Não como um estudo profundo, não como um né? estudo, aí você tem sérias dificuldades. É só ratificando, por exemplo, nos estudos bíblicos, quando a gente começa, que nas primeiras partes dos estudos bíblicos é sobre a Bíblia, né? E Bíblia Fácil, por exemplo, eu sempre trabalhei muito com a Bíblia Fácil, e as pessoas me perguntavam muito, como é que eu vou entender a Bíblia corretamente se eu não entendo esse idioma? Se eu nunca estudei esse idioma, se eu não sei falar grego, aramaico, eu não sei falar como que era no Antigo Testamento, né? E também depois no Novo Testamento. Aí que entra o papel da hermenêutica.
Porque quando você busca a lição, ela mesmo traz um conceito de hermenêutica, ela fala o seguinte: a arte e a habilidade de cuidadosamente traduzir e interpretar textos. A gente tem que ter muito cuidado. Por isso que, infelizmente, existe muitas pessoas que acabam deturpando, né, textos bíblicos, porque eles leiam aquilo ali, mas eles não buscam numa totalidade, né, de que realmente o que significa, o que quer dizer aquela palavra. A própria lição ela vai decorrer aqui nas próximas discussões sobre isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado e estudar minuciosamente, com orientação, principalmente do Espírito Santo. E já aproveitando esse gancho aí que você começou a falar, Hilton, como é que a gente pode harmonizar a religião e a cultura de cada lugar? Eu lembrei aqui, quando a gente fala de cultura, por exemplo, eu sou do norte, né? Eu nasci ali na cidade de Macapá, ali na Amazônia, e nós temos alguns hábitos culturais diferentes do sul, né? E isso não nos faz diferentes porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de um mesmo Pai, mas nós temos cultura diferente. Porque quando você vai buscar o que na verdade, o que é cultura, né? Elas são tradições, elas são crenças. Então a gente vai buscar, por exemplo, aqui, determinado grupo social que eles impõem padrões sociais. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era criança, eu via Deus de uma forma. Para mim, Deus ele era um Deus assim que ele sentava assim numa poltrona, que ele tinha ali um chicote na mão, que ele repreendia os seus filhos, que ele castigava os seus filhos. Por quê? Quando lá na Amazônia chove muito. Quando a gente fala inverno na Amazônia, é inverno mesmo, é 6 meses de chuva, né? Aqui no sul é um pouco diferente, né? Mas inverno, não frio, né? Aqui é frio e não chove tanto, né? Então, quando dava aqueles trovões, aqueles raios, trovões, a minha mãe dizia assim, a minha mãezinha que deve estar assistindo, dizia assim: ó, Papai do Céu está ralhando, Papai do Céu está bravo com você. E eu nasci com aquilo, olha só aquela cultura ali, né? Muitas vezes as superstições que tem muito na Amazônia, eu cresci com aquilo, eu tinha uma ideia de Deus. E depois eu fui entender que não, que Deus não era isso. Que Deus é um Deus de bondade, que Deus é um Deus de amor, totalmente diferente daquilo que eu entendia. Então a cultura, ela influencia muito. Por exemplo, aqui quando você vai verificar aqui, ele declarou que Deus fez todos nós a partir de um só, né? Então, você vai olhar para o contexto de Paulo, né? Paulo, os judeus, os gentios, eles pensavam assim que a salvação era só para os judeus. E Paulo chegava lá e dizia: não, a salvação é para quem? É para todos. Sim. Então, a cultura ela influencia muito. Agora, é interessante a gente observar que, embora Jesus tenha vindo naquela época cultural, a forma como ele falava, a forma como ele se expressava, era para todos os seus filhos, e nós estamos nesse meio incluído. Eu gosto muito dessa parte quando fala de cultura e religião. Por exemplo, quando você estuda a Bíblia, você já vai com uma pressuposição, conforme nós falamos. A gente lê aquela história, a gente se indigna com aquela história porque na nossa cultura aquilo não é legal, né? Não é aceitável. Mas na cultura, quando você lê a Bíblia, por exemplo, principalmente o Antigo Testamento, que é uma cultura hebraica, totalmente diferentes os costumes. Por exemplo, na história de Abraão e Sara, conforme as leis da Mesopotâmia, toda vez que uma pessoa se tornasse fértil ou nascesse fértil, ela teria o direito de conseguir uma substituta para o seu esposo, então coabitar com ela e ter um filho. Mas era uma lei da Mesopotâmia. Mas quando você lê, por exemplo, a Bíblia, e com o teu pressuposto, você vai dizer assim: nossa, isso aqui é errado, correto? Não estou aqui dizendo que era certo, mas era uma lei que eles viviam, era pela cultura que eles viviam. Uma outra coisa, quando você lê Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, certo? Pela tua cultura você vai entender o seguinte: como que as ovelhas andam? Hoje, né, no contexto aqui ocidental, as ovelhas têm um pasto verdejante, correto? Mas na cultura do Oriente Médio, as ovelhas viviam muitas vezes entre as rochas, entre as pedras. Então, quando o salmista fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo o seguinte, que as ovelhas, elas vão confiar tanto no pastor, por mais que elas estejam enxergando só pedregulhos, elas têm a certeza de que o pastor irá encaminhá-las para um pasto verdejante. Olha, quando eu leio a Bíblia,
entendendo a cultura da própria Bíblia em si, como que ela foi escrita, aí eu entendo o contexto bíblico e acabo conseguindo extrair lições para mim. Uma outra questão das vestes, né? Quando você olha para as vestes, você lê na Bíblia vestes, para você não tem tanta importância, mas para a cultura do Oriente Médio, vestes o significado de vestes era poder, domínio. Quando, por exemplo, Elias, né, deixou ali suas vestes para com Eliseu, quando Jonatas entregou as vestes para Davi, existia ali uma explicação para aquilo. Até porque as pessoas não tinham tantas vestes como a gente tem hoje, né, pastor? Era uma coisa rara, né? Exato. Era uma coisa, um acesso difícil, né? Com certeza. Por exemplo, essa parte, quando você fala assim, padrões culturais, né? Que são padrões estabelecidos aí, como o pastor falou, né? Se você for olhar antigamente como é que as pessoas se vestiam no Japão, né? Você vai olhar no Oriente Médio. Até hoje existe ali no Oriente Médio, na Emirados Árabes, Arábia Saudita, cultura enraizada mesmo, né? Relacionada e atribuído à religião deles. Eles se vestem diferente e eles têm uma visão crítica em relação à vestimenta do povo ocidental. Sim. Então, por quê? São padrões estabelecido da época. Só para destacar algo interessante, como é que você vê? Ora, a cultura como se vê. Vamos lembrar de uma coisa aqui. Quando Deus, através de Moisés, né, que teve ali as pragas do Egito, a Bíblia dizia assim, porque Deus endureceu o coração de Faraó. Aí a pergunta é, como é que é isso? Como é que Deus endureceu o coração de Faraó? E como é que Faraó ia deixar aquele povo seguir com Moisés o deserto? Nunca ia acontecer isso. Mas, na verdade, Deus não endureceu o coração de Faraó. Mas Deus já sabia que o coração de Faraó seria endurecido o quê? Pelo poder de Deus. Porque Faraó não queria reconhecer isso. Então, a forma como você via, como você até mesmo escrevia dentro dos Pentateucos, né, você vai analisar que não era Deus que endureceu o coração de Faraó. Né? É que Faraó não aceitava que o poder de Deus era maior que qualquer outros deuses daquela época. Né? Nesse ponto, né, Hilton, interessante que o relato bíblico, se você for ler o texto por completo, você vai ver que tem 3 formas descritas de como o coração de Faraó se endureceu. Diz que Deus, em um trecho diz que Deus endureceu o coração de Faraó, no outro trecho diz que Faraó endureceu o seu coração, e no outro trecho diz que endureceu o seu coração de Faraó. É como o sol para o tijolo, né? Aquela aplicação, aquela metáfora, o sol para o barro, para a argila, quando bate o sol ele seca e endurece. O mesmo sol para a manteiga derrete. Né? Então, é verdade. Pastor, o nosso próximo tema, ele fala da nossa natureza pecaminosa, né? Que dificulta muito a nossa interpretação da Bíblia. E uma coisa que a gente até estava falando antes da gente começar o nosso programa aqui, do orgulho próprio, né? Da pessoa achar que ela sabe tudo, que ela não precisa de nada. Queria que você comentasse um pouco sobre isso com a gente. Muito bom. Quando se fala de natureza pecaminosa, algumas pessoas perguntam para mim, pastor, hoje nós somos pecadores, como nós podemos compreender a Bíblia, sabendo que nós temos uma natureza completamente limitada? Mas, primeiramente, nós precisamos compreender, tanto é que o verso áureo diz, né, pela fé, né, vivemos pela fé. Primeiramente, você precisa buscar a Deus de uma forma humilde. Você não vai compreender as belezas, as maravilhas do nosso Deus através do teu próprio conhecimento. Pelo contrário, Deus então, através do Espírito Santo, vai permitir que você compreenda todas as suas maravilhas. Então, sem dúvida, você é pecador, você é limitado a compreender os sagrados textos, mas quando você se entrega verdadeiramente a Deus, quando você busca humildemente a Deus, não há dúvida que Ele dará sabedoria para você interpretar corretamente a Bíblia e discernimento para que você venha entender alguns textos difíceis da Bíblia. O Espírito Santo vai lhe conceder essa sabedoria, então é necessário termos humildade. É necessário buscarmos a Deus de uma forma humilde, nos entregarmos a Ele, porque sabemos que a nossa natureza pecaminosa nos impede de compreender muitas belezas da palavra de Deus. Um exemplo que nós temos é os judeus na época de Jesus. Os líderes religiosos, a Bíblia fala que a maioria não creram em Jesus, não acreditavam que Ele era o Messias, que Ele era o Salvador, mas também tiveram as suas exceções. Alguns líderes religiosos que sabiam que Jesus era o Messias.
Aí quando você vai olhar na Bíblia, em João capítulo 12, versículo 42, ele fala assim, ó, ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele. E continua dizendo aqui, ó, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de ser expulso da sinagoga, pois preferiu a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Essa questão da natureza pecaminosa e caída, o orgulho, a soberba, a posição social. Eu fico assim imaginando os líderes, aquela oportunidade que eles tiveram de estar ao lado de Jesus, e eles sabiam, pastor, muitos líderes sabiam, tinham convicção que eles eram o Messias, mas estavam preocupados com o quê? Com a sua posição social, de ser expulso da sinagoga. Então, nós temos que refletir, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se nós estamos aqui para agradar os homens, para representar diante dos homens, ou representar diante dos nossos líderes religiosos, que nós somos uma boa ovelha, que nós somos um bom cidadão, mas lá no fundo, nós não somos isso. Isso aí que nós temos que refletir, porque a nossa natureza, muitas das vezes, ela sobressai a nossa natureza espiritual se nós não buscarmos a Deus. Então, por isso que é importante nós sempre buscarmos a Deus, para que só Deus, só o Espírito Santo, que pode tirar esse nosso egocentrismo, esse nosso orgulho do nosso coração. E eu vejo assim, Hilton, acho que por isso que a Bíblia fala que a gente vai ter muitas surpresas no céu, né? Porque às vezes pessoas que a gente vê que parecem tão pias aqui, né? E realmente porque a gente não sabe o que está dentro do coração delas, né? Então realmente é um julgamento que só cabe a Deus. Para a gente terminar, o nosso tempo já está se esgotando. Eu queria começar com você, Hilton. Por que a interpretação da Bíblia é importante? Olha, certa vez uma jovem dizia assim, agora, ultimamente ela falava assim, eu não vou ter filhos. E eu perguntava assim, por que você não vai ter filhos, né? Jovem, casada, com esposo e tudo. Disse, não, porque nós estamos no fim do mundo e a Bíblia lá em São Mateus fala que ai das grávidas, né, que tiveram seus filhos e tal. E eu tive que mostrar um pouco para ela, dentro do contexto, quando Jesus falava dos princípios das dores, que ele não estava se referindo naquele momento ao momento, por exemplo, de hoje, que a pessoa não pode ter filho porque é final do mundo. Não, era um período naquela época que os romanos, né, eles iam invadir, na verdade a Bíblia se referia à Judéia, né, que seria invadida pelos romanos, e que ele falava assim, ai das mulheres grávidas, né, porque os romanos eles não tinham piedade. Ele atravessava a espada ali, poderia estar grávida. Então, o que acontece? Aquela jovem estava interpretando a Bíblia de uma forma errônea, né? Quer ver outro exemplo? Certa vez eu encontrei com uma jovem que ela falava assim, um líder religioso conversava comigo, ele falava assim, não, mas Jesus não é Deus. E ele afirmava com convicção, né? Não, porque Jesus não é Deus. Eu disse, mas como que você diz isso? Não, mas ele falou, nem eu, nem o Pai, né? Nem eu, nem os anjos, só o Pai que está no céu que sabe. Aí eu peguei e disse, então vamos dar uma lida em Judas, versículo 4. Em Judas 4, que diz, porque surgiriam doutos inconstantes que negariam a Jesus como o único Senhor, Salvador e soberano nosso. Então, Jesus é Deus. Então, o que acontece? Quando você distorce, a Bíblia já fala, né, em 2 São Pedro 3, versículo 16, que fala assim, que sugeriu ignorantes, pessoas inconstantes, que deturpariam a Bíblia para a sua própria perdição. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós formos ler a Bíblia. Por quê? Porque se nós não soubermos interpretá-la, em vez dela nos levar para a salvação, ela pode nos levar para a perdição. Pastor David, por que a interpretação é importante? É importante porque no momento que eu interpreto a Bíblia de uma forma correta, eu começo a entender a mensagem de Deus, a voz de Deus. Porque a Bíblia, para que ela serve? A Bíblia serve como uma informação daquilo que Deus quer dar para você. E essa informação, esse recado de amor, serve para andarmos de acordo com a vontade dEle. No momento que eu interpreto a Bíblia de uma forma certa, eu sei qual caminho eu devo trilhar. Mas quando eu interpreto a Bíblia de uma forma errônea, eu acabo trilhando por alguns atalhos que acabam concedendo alguns prejuízos em nossa vida, né? Marcos, você tem algum comentário antes da gente encerrar? Tenho sim, tem aqui o comentário da Cleide Viana. Ela
postou dizendo que está num recanto na Bahia, na casa da mãe dela, que tem assistido aos cultos, a lição da Escola Sabatina todos os sábados pelo celular, e tem sido uma bênção, e ela agradece a Deus por isso. E tem também a Luzinete Barbosa Maciel, cumprimentando aqui o Rildo, dizendo que representa a nossa Macapá, diz ela. Obrigado. Para nós encerrarmos, eu gostaria de ler uma citação que está lá no livro Mensagens aos Jovens, de Ellen White, que diz o seguinte: no estudo da palavra, deixe de lado as opiniões pré-concebidas e as ideias herdadas e cultivadas. Você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender suas próprias ideias. Deixe-as de lado e, com o coração contrito, ouça o que o Senhor tem a lhe dizer. O meu desejo nessa manhã é que a gente tenha realmente esse coração contrito a Deus. Porque às vezes a gente tem tanta certeza de alguma coisa e não é aquilo, né? Então, às vezes realmente o nosso orgulho atrapalha, a nossa cultura, nossas opiniões pessoais. Então, que a gente realmente se entregue verdadeiramente a Deus para que Ele possa falar completamente ao nosso coração. Eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada por estarem aqui com a gente nessa manhã. E nós vamos então encerrar com uma palavra de oração. Eu peço que o Hilton faça uma oração para a gente, por favor. Maravilhoso Deus, muito obrigado, querido Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude a sermos humildes, que cada dia possamos nos esvaziar do eu para podermos entender e compreender as Santas Escrituras. Que elas possam servir, Senhor, de firmeza para que nós possamos alcançar a salvação. Muito obrigado por tudo, abençoe a nossa igreja, o nosso povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Chegamos aqui, portanto, ao final dessa revisão do estudo da Escola Sabatina. Agradecemos a sua companhia e pedimos que você continue com a gente, porque logo mais, em instantes, poucos segundos, vamos dar início ao culto de adoração desta semana da igreja deste sábado, da Igreja Adventista Central de Curitiba.